Olá pessoal, vamos dar início à nossa correção do exercício de potenciação. Passei na aula passada, para vocês. Vamos lá. Primeira questão: determine o valor de cada uma das potências abaixo. Nós temos aqui três opções, onde temos a potência 25 elevado a 1, 150 elevado a 0 e 7 sobre 9, 7 nonos elevado a menos 1. Pronto. A primeira questão, isso aqui a gente passou nas propriedades das potências, Essa primeira está classificada em uma das propriedades, no caso na segunda. Todo número elevado a 1 ele é igual a ele mesmo, tá bom? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. É como se eu estivesse multiplicando ele por nada, tipo, só repetindo. E a segunda questão, todo número elevado a 0 é igual a 1. Essas primeiras aqui são fáceis, Agora a segunda questão, na realidade a questão C, nós temos 7 sobre 9 dividido por elevado, na realidade, a menos 2. Toda vez que eu tiver qualquer número elevado a um número negativo, o que é que eu vou fazer? Eu vou inverter as bases para que aquele número que estava negativo fique positivo. Ele só terá como ficar positivo se eu fizer a inversão das bases. O que é a inversão das bases? O que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. Vamos ver o que aconteceu. Trocamos as bases, o 9 que estava embaixo foi para cima e o 7 que estava em cima foi para baixo. Ao trocar as bases, o expoente agora ficou positivo. Quando o expoente fica positivo, é só eu pegar e jogar o 2 para cima de cada número e fazer o processo, 9 ao quadrado e 7 ao quadrado. Como eu elevei os dois números ao quadrado, se resulta em 81 e 49. Então a resposta que a gente procura é esta resposta. A questão 2. Sabendo que o valor 5 elevado a 7 potência é 78.125. Qual é o resultado de 5 elevado à oitava potência? Gente, é simples. Vamos fazer o seguinte. 5 à oitava potência seria o quê? 5 elevado a 7 vezes 5 elevado a 1. Ah, professor, como isso? Gente, eu expliquei para vocês no vídeo que nós, quando temos multiplicação de bases iguais, a gente repete a base e soma os expoentes, não é isso? Então, repetindo a base, daria 5, somando os expoentes, daria 8. Não é isso? Então, se resultaria nisso. Eu estou fazendo um desmembramento, estou dividindo. Eu fazendo esse desmembramento, eu tenho 5 elevado a 7 e vezes 5 elevado a 1. Vamos lá. Quem seria 5 elevado a 7? Temos lá a resposta. 5 elevado a 7 seria 78.125 e 5 elevado a 1 é o próprio 5. Fazendo esta multiplicação entre esses dois números, nós temos o número 390.625. A resposta correta é a letra B. Na questão 3, nós temos aí esta expressão e pergunta que é igual. Vamos lá tentar resolver ela. Nós temos a expressão aí. O que a gente vai resolver primeiro? Quem está dentro do parênteses, tá bom? Nós podemos ver que temos multiplicação de bases iguais. Quando tiver multiplicação de bases iguais, a gente repete a base e soma os expoentes. Olha o que aconteceu aí. Repetimos a base e somamos os expoentes. Ah, professor, mas por que está desse jeito? É porque você está somando os expoentes. Um era 6 e o outro era menos 2. Estou somando, certo? Quando a gente observa aqui, toda vez que tiver um sinal antes do parêntese, então o que vai estar dentro do parêntese vai se repetir com o mesmo sinal que ele está. Olha o que aconteceu. Só fiz repetir ele, do mesmo jeito que estava. E aí, fazendo essa subtração agora, 6 menos 2, nós temos 3 elevado à quarta, dividida pelo próximo número, que é 3 elevado à quarta. Fazendo essa divisão, nós temos divisão de bases iguais, repete a base e subtrai os expoentes, não é isso? 4 menos 4, nós temos 0. E todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, a resposta correta é a letra B. Na questão 4, um adulto humano saudável abriga cerca de 100 bilhões de bactérias, somente em seu trato digestivo. Esse número de bactérias pode ser escrito como? Vamos lá. Nós temos que 100 bilhões, ele é a mesma coisa que esse número aqui, A gente olhando lá para aquela questão lá do sexto ano, quinto ano, unidade, dezena, centena, unidade de milhar e assim por diante, nós temos que esse número é 100 bilhões, tá bom? Então, o que eu posso dizer? Quando a gente for tratar de números que a gente vai chamar de base 10, o que é que nós vamos colocar?
todas as vezes nós iremos colocar como base o 10. E o expoente? O expoente vai ser a quantidade de zeros que nós temos nesta numeração aí, certo? Olha só, o que é que nós temos? Ó. A base será 10 e 11 será o tanto de números zeros que temos aqui. Ó. Temos 11 zeros, toda vez nós iremos fazer desse jeito, certo, gente? Transformar qualquer número em base 10. Nós iremos pegar o número, colocar o número 10 e ver quantos zeros a gente tem. Ah, pode acontecer de números que não tem zero? Pode sim, colocar em base 10 números que não tem zero. Aí, neste caso, é que iremos colocar a quantidade de casas que iremos andar, tá bom? Isso é um assunto mais para frente em outra situação. Vamos para a questão 5. Nós temos aqui, ó, a metade de 2 elevado a 100 é o que eu pude observar, que muita gente está fazendo como se fosse a metade de 2 elevado a 100 e 2 elevado a 50, né? A metade de 100 é 50, mas, gente, não é assim. Todo número que eu quiser saber a sua metade, é só eu dividir ele por 2. Olha aí. Todo número que eu quiser saber a sua metade, eu divido ele por 2. Observe que eu dividindo ele aqui por 2, eu estou vendo que eu tenho 2 números iguais, não é isso? Então eu posso dizer que eu estou tendo a divisão de bases iguais, não é? Eu posso dizer que eu estou dividindo bases iguais. E pela propriedade da potência, divisão de bases iguais, eu repito a base e subtraio os expoentes. Olha aí. Qual é o expoente do 2 de baixo? O expoente do 2 de baixo é 1. Então, se eu for repetir a base e subtrair os expoentes, ó, 100 menos 1 vai dar 99. Então, a resposta, gente, ó, a metade de 2 elevado a 100 é 2 elevado a 99. Estranho, né? Mas que temos a propriedade das potências para a gente resolver esta questão. Né? A princípio, você ia dizer que era 2 elevado a 50. Mas, na realidade, não. Todo número elevado, todo número que tenha a sua metade, é só dividir por 2. Mas como aí temos uma divisão de bases iguais, então, nesse sentido, nós temos a resposta como 2 elevado a 99. A questão 6. Em uma cultura de bactérias, a população dobra a cada 2 horas. Sabendo-se que no início de uma experiência há 500 bactérias. Quantas haverá depois de 6 horas? Vamos ver. Se em 2 horas nós temos, se no início temos 500 bactérias, então em 2 horas ela vai dobrar, vai ser 1000. Mais 2 horas ela vai dobrar de novo, vai ser 2000. Em mais 2 horas ela vai dobrar, vai ser 4000. Entendemos assim que em 6 horas teremos 4000 bactérias. Então a resposta é a letra D. Bem fácil e rápido, né? Temos aí a questão 7. Um número é expresso por 2 elevado a 6 dividido por 2 elevado a 4 mais 2 elevado ao quadrado. Então, em outra forma de expressar esse número vamos ver. Nós temos esse valor aqui. O que é que nós iremos resolver? Primeiro a divisão aqui, ó. Divisão de bases iguais, repete a base, subtrai os expoentes. Subtraindo, ó, né? O que deu? 2 ao quadrado. 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, o que é que a gente vai fazer? Vamos resolver que não posso, é só para divisão, multiplicação de bases iguais. Adição não posso. Então, 2 ao quadrado é 4 e 2 ao quadrado é 4, dá igual a 8. Temos aqui que, no entanto, 2 ao cubo seria a mesma coisa, que 2 vezes 2 vezes 2 que dá 8. Então, 8 seria 2 ao cubo. A resposta correta seria 2 ao cubo. A8. Escreva os números abaixo como potência de base 10. É aquele processo que eu expliquei, né? Todos eles a gente vai repetir no caso o 10 como base e os números 0 vai ser como a quantidade do expoente, o valor do expoente. Então, o número 1 tem 0, mas vai fazer o quê? 10 elevado a 0, não é isso? Porque 10 elevado a 0 é igual a 1. E 10 elevado a 1. Só tem um 0, não é isso? E assim a gente vai seguindo, ó. 2 zeros, 10 elevado a 2, 3 zeros, 10 elevado a 3, e assim 4 zeros, 4 elevado a 4. Vamos para os próximos números. Continuando do mesmo jeito, 5 zeros e 6 zeros, né? 10 elevado a 5, 10 elevado a 6. E quando eu tiver número com vírgula, o que é que vai acontecer? Quando você tiver número com vírgula, no caso, se antes do zero, no caso aqui, nesse início aqui, antes do 1 for 0, né,
a gente vai fazer o contrário. Vai ser a mesma base 10, mas só que em vez do expoente ser positivo, agora o expoente é negativo, tá bom? Então, toda vez que eu tiver nesse formato aqui, o expoente vai ser negativo. Mas no mesmo formato. Base 10 e a quantidade de zeros. Mas só que agora o expoente é negativo. Temos 0, expoente negativo, menos 1. Temos 2 zeros, ó, expoente negativo agora, menos 2. E assim por diante. Certo? Bem fácil e rápido. E na questão 9, aplique a propriedade das potências e dê o resultado para quando for possível. Nós temos aí as potências, né? As propriedades são fáceis, né, gente? Quando estivermos dividindo bases iguais, repete a base e subtrai os expoentes. Olha aí o que aconteceu. E fazendo a subtração, temos 5 elevado ao cubo. Quando tivermos bases iguais, na multiplicação, repete a base e soma os expoentes. Na divisão, eu subtraio. Na multiplicação, eu somo. Ó, repete a base e soma os expoentes, que dá 3 elevado a 4. Divisão de bases iguais, repete a base e subtrai os expoentes, que dá A elevado a 7. E neste caso aqui, nós vamos fazer por partes. Olha só. Primeiro temos uma multiplicação de bases iguais, depois temos uma divisão. Vamos primeiro resolver esta multiplicação. Repete a base e soma os expoentes, que vai dar 15, não é? E por fim, a gente vai subtrair, porque temos uma divisão de bases iguais. 15 menos 13, nós temos 7 ao quadrado. E temos aqui a propriedade onde temos potência de potência. Potência de potência, nós repetimos a base e multiplicamos os expoentes. Vamos fazer por partes. Ó. Primeiro esse, depois o outro. Repetimos a base, multiplicamos os expoentes. Repetimos a base e multiplicamos os expoentes. Agora nós temos divisão de bases iguais. Nós vamos repetir a base e subtrair os expoentes. Observe. Temos aqui 10 e aqui 8, né? 10 menos 8 dá 2 ao quadrado. Então, gente, terminamos aqui a nossa correção. Obrigado por assistir esse vídeo e nos veremos no próximo vídeo.